Um banco foi condenado a pagar uma indenização a uma pessoa que vendeu um bem e recebeu cheques sem fundo ou que foram cancelados. O cliente do banco, que emitiu os cheques, também foi condenado. Você vai entender esta situação inusitada na reportagem de Gabriel Ciafrei. Na hora em que decidiu anunciar a lancha em um site de vendas, o Sedenir nem imaginava a dor de cabeça que enfrentaria. Ele anunciou a embarcação por quase R$100 mil. O comprador pagou em 6 cheques. Os 2 primeiros foram compensados, mas dali para frente... Inicialmente eu tive a informação, foi divergência de assinatura. E na próxima situação que eu tive a informação, eles estão como apontados linha 28 por furto ou por extravio de cheque. Sem receber o valor restante da lancha, a única saída foi buscar a justiça. Com o contrato de compra e venda e os cheques devolvidos pelo banco, o Sedenir moveu uma ação contra a instituição financeira e o comprador. O caso foi parar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A juíza condenou o banco e o comprador da lancha a pagar indenização por danos morais ao Sedenir. O banco foi condenado por ter aceitado o comunicado do cliente de que os cheques haviam sido furtados, roubados ou extraviados sem exigir nenhum tipo de documento, como um boletim de ocorrência, por exemplo. Juntos, os réus vão ter que pagar ao contador R$ 5.500 de indenização. As cartas foram devolvidas por motivo de furto ou extravio. E a partir daí, levamos a questão ao judiciário, informando que o banco, mesmo ciente da situação, não poderia ter devolvido a carta por aquela linha. Principalmente porque aquela linha afasta a possibilidade de protesto do título, além da execução. Enquanto não recebe o dinheiro, o Sedenir já decidiu, não faz outras negociações que envolvam cheques. E ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no estúdio do Jornal da Justiça com o especialista em Direito Civil e do Consumidor, Benjamin Barros. Muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem que de fato é uma situação um pouco inusitada. O banco foi condenado, né? Onde houve a falha exata do banco? Foi no momento em que ele cancelou o cheque sem devida documentação necessária? Existem cautelas de praxe. Realmente, pelo que foi relatado no caso concreto, houve uma falha na linha, né? Uma das alternativas do credor é protestar o cheque, tomar as medidas cabíveis e pela linha que o banco inseriu a devolução do cheque não foi possível fazer isso. Por isso o banco foi condenado. Mas realmente a condenação do banco é uma coisa incomum, né? Não é normal. O que ficou, pelo que nós vimos na reportagem, uma questão foi a falta de comprovação, de exigência do banco de que o emitente do cheque, ou melhor, que a pessoa que estava cancelando os cheques, apresentasse, já que alegou o furto, boletim de ocorrência, um documento retirado para ser apresentado nessas situações. Exatamente. Numa situação específica como essa, por exemplo, não basta a alegação, né, do emitente, tem que realmente trazer um boletim de ocorrência, um registro oficial. E também toda vez que for sustar um cheque, uma contraordem, também tem que justificar o motivo, não é simplesmente fazer a solicitação. Do Benjamin, o cheque, é engraçado, né, cheque, porque acho que caiu um pouco em desuso, né? Ou ele resiste ao tempo e ele tem uma função econômica muito importante ainda no mercado? Sim, eu acredito que ainda tem sim uma função em uma parcela do mercado. Realmente, com a vinda das máquinas de cartão de crédito e de débito, reduziu bastante o uso do cheque e também das despesas que se tem para cobrar quando há a inadimplência, né? Despesas que não se tem com o cartão de crédito, por exemplo. Mas eu acredito que ainda existem certas parcelas, fatias do mercado que usam bastante o cheque, né? Prestadores de serviços autônomos, academias, escolas ainda costumam usar bastante o cheque. Uma questão justamente envolvendo o cheque é aquela questão do chamado pré-datado. E antigamente isso era uma coisa feita meio que na base do acordo. Eu lhe emitia um cheque para tantos cheques, só que ficava combinado. Agora, se por acaso se entrasse com o cheque, valia porque era considerado o pagamento à vista. Houve modificação e esse sistema ainda continua sendo utilizado. Então, até porque foi determinado que o cheque está com aquela data específica, bom para, ele entra naquela data. Isso é uma questão bem importante quando a gente trata de cheques. Porque realmente na lei do cheque, a ordem de pagamento é à vista. Tanto que se a pessoa chegar com um cheque e estiver dentro do prazo de apresentação, o banco vai compensar aquele cheque. O que entra é na seara civil da boa-fé mesmo. Quando você emite um cheque, combina uma venda parcelada, por exemplo, um pagamento,
há um acordo comercial entre as partes e aquilo gera deveres, né? Então, quando as partes assumem essa divisão, essa obrigação contratual, se ele viola essa boa-fé e compensa o cheque de forma antecipada, acaba que provavelmente será responsabilizado por esses danos, né? Só que também são danos que o pessoal costuma entrar na justiça, dano moral, material, mas que não basta uma alegação, tem que comprovar o dano material, perdeu o dinheiro na conta, deixou de pagar uma conta pontualmente, ou então dano moral, o que levou àquela angústia, aquela coisa que saiu do corriqueiro, né, do cotidiano. Doutor Benjamin, qual é o prazo de prescrição do cheque? Tem primeiro esse prazo de apresentação, que é de 30 dias para o local onde se emitiu o cheque, onde será pago, e de 60 dias para quando se emitir um cheque no local que não será o mesmo local de pagamento. E aí, para a ação de execução, são 6 meses. Tem a ação monitória também, que são 5 anos, ação de cobrança, são diversas modalidades, né? Ação de enriquecimento ilícito. E aí o credor tem que realmente refletir sobre qual das alternativas é menos onerosa, qual demora mais tempo ou é mais rápida. A execução é a melhor delas, né? Uma situação muito comum é aquela em que o cheque tinha fundos numa determinada data, mas às vezes aconteceu um pagamento ou até uma retirada por cartão de crédito, por qualquer motivo, e naquele momento o cheque não tinha fundos. Normalmente, isso é fácil de se resolver. Entra-se em contato com a pessoa do cheque, pede-se novamente a apresentação com o respectivo depósito, ou se tiver entrado 2 vezes, antigamente era o chamado COMP7, ou seja, a declaração de próprio punho de que não houve má-fé. Isso continua valendo? Sim, ainda continua. Quais os cuidados que o consumidor deve ter para não ter nenhum problema com cheque, ou cheque sem fundos, ou emprestar cheque para terceiros, enfim, acho que tem algumas dicas valiosas aí para o consumidor? Sim. A principal dica que eu dou é que realmente todos os campos sejam preenchidos, né? Geralmente as pessoas costumam não deixar o cheque nominal, há um risco de não saber a princípio para quem foi repassado aquele cheque. A questão de cruzar o cheque para que ele seja também depositado e não seja sacado no banco. E, se possível, eu sei que nem sempre é possível, mas se puder, fazer um contrato paralelo para que, caso venha a precisar justificar alguma coisa na justiça ou extrajudicialmente, você tenha a prova de que foi feito aquele negócio jurídico, de que foi parcelado aquele valor. Eu acho que isso é importante. E também a questão de quem emitiu o cheque tem que tomar todas as cautelas de evitar compensar esse cheque antecipado, porque ele vai responder por aqueles eventuais prejuízos. Porque aquele acordo do bom para tem validade jurídica, sim, né? A maioria da jurisprudência entende que existe, sim. A ordem é de um pagamento à vista, mas criou-se um costume no Brasil de parcelar por cheque, né? Vendi um carro para a Rafaela, um carro super caro, um carro super luxuoso, ela me deu 3 cheques. Vou no banco e entro com os 3 ao mesmo tempo. O que é que o banco faz? E eles estão pré-datados. O banco realmente ele irá receber esses cheques e irá compensar. Para o banco não existe esse parcelamento, é um acordo entre as partes. Aí que chega o momento da parte que se sentiu prejudicada acionar a justiça ou extrajudicialmente, né, para que seja ressarcido de eventuais danos. Mas o banco irá receber. Doutor Benjamin Barros, mais uma vez, muito obrigada pelas informações, pela participação conosco. Obrigado. Obrigado. Assim, eu não vou te vender mais o carro não, tá, Rafaela? Por favor, não quero comprar também.